Irmão, graça e paz. Nesse momento nós vamos orar para nós lermos aqui o texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Abençoa também, Pai, esse trabalho, que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada irmão, cada pessoa, Pai. Abençoa também, Pai, a nossa igreja, que o Senhor esteja à frente de todos que nós vamos fazer, Pai. Essa é a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. A ansiosidade. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que há de haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestir? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem ficam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, e basta o dia o seu próprio mal. Nesse texto, o Senhor Jesus está nos chamando a atenção a respeito da ansiosidade. É porque muitas vezes a gente fica muito ansioso por qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Então, mas ele está nos chamando a atenção a respeito disso. Ele dá exemplo aqui as flores do campo, os lírios, né? Como eles não plantam, não semeiam, né? Mas Deus cuida de cada um, porque Deus sabe a necessidade. Em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então isso é que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça. Amém? Nesse momento nós teremos a mensagem, né, com o pastor Júnior.
provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher deste lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada irmão, com cada pessoa que está nos assistindo neste domingo. Mais uma vez estamos aqui para poder assim cultuar o nosso Deus e assim anunciar a sua palavra. Então nós vamos estar meditando nesta noite na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos levei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus, nem em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amados, temos aqui um texto, o chamado de Gideão,
uma situação, né, em que o povo de Israel estava em uma situação muito crítica. Né? Primeiro, o texto nos diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. O povo estava ali numa terra qual Deus tinha prometido desde Abraão, e ali eles já tinham sido libertos, né, as novas nações, gerações que vieram, já tinham ali herdado, né, a terra prometida, mas eles fizeram o que era mal perante o Senhor, desobedecendo a Deus, né, viveram uma vida que realmente não agradava ao Senhor, de rebeldia, que não olhavam para os mandamentos de Deus, e Deus aqui disciplina por uma nação pagã. Então vemos aqui a disciplina de Deus sobre o seu próprio povo. Ele usa ali uma nação, ou algumas nações que eram pagãs, para disciplinar o seu povo, que fizeram o que era mal, viviam insubmisso à vontade do seu Deus. Então, Deus, ele manda ali uma nação para disciplinar o seu povo. O povo estava ali, como falamos aqui, na terra que Deus tinha prometido, já estavam ali. Aquela terra era uma terra muito boa, o qual nós vemos lá que era uma terra que manava leite e mel, uma terra fértil, uma terra produtiva. Eles já estavam ali, né, no melhor da terra. Eles tinham que predominar, mas eles estavam ali sendo oprimidos, porque justamente eles não obedeceram ao Deus de Israel. Eles não andavam de conformidade à vontade de Deus, mas era isso que tinha acontecido ali com o povo de Israel. Né? Então, eles estavam na pior miséria e humilhação. Podemos observar aqui que eles ali, os midianitas, né, vinham ali e levavam toda a sua lavoura, eles plantavam, né, eles levavam a lavoura, o seu gado. A Bíblia fala que eles vinham, o pessoal também do Oriente, como se fossem, né, ali gafanhotos, e eles ceifavam tudo do povo de Israel. Fizeram cavernas ali para se esconder, para poder guardar, né, e estavam ali realmente em uma miséria muito grande. Como nós falamos aqui, eles tinham uma promessa, a promessa foi cumprida, Deus cumpriu a promessa com eles, eles estavam no melhor lugar, né, numa terra fértil, mas mesmo assim, eles se encontravam na pior miséria e humilhação que uma nação pode se encontrar. Assim estava o povo de Israel, assim estava o povo de Deus, porque justamente por causa que eles não andaram de conformidade à vontade de Deus, que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Mesmo sendo o povo de Deus, eles se rebelaram e não submeteram à vontade de Deus. Mas após tudo isso que nós vemos nesse texto, as circunstâncias que eles estavam passando, a opressão que eles estavam vivendo ali pelos os midianitas, né, os amalequitas, que oprimiam eles, que tomavam tudo aquilo que eles plantavam, diante das circunstâncias, os prejuízos que eles estavam sofrendo. A Bíblia fala que nesse momento de adversidade, nesse momento de humilhação, nesse momento de escassez, o que foi que eles fizeram? A Bíblia fala que eles, nessas circunstâncias, eles clamaram ao Senhor. Eles lembraram do Senhor. Eles lembraram do Senhor. Então é interessante, nós até abrimos um parênteses, fazemos aqui uma aplicação, né, que muitas vezes, né, as pessoas que servem até mesmo a Deus, que dizem servir a Deus, eles clamam a Deus no momento da adversidade, no momento dos problemas, das adversidades. No versículo 7, o texto fala que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas. Né? Então eles vão ali buscar a Deus, eles vão clamar ao Senhor. É interessante que eles sabiam que Deus, ele poderia dar a solução para esse problema. Eles sabiam que os que estavam passando, que eles estavam sofrendo, era justamente por causa da sua desobediência. Então nós entendemos que tudo aquilo que nós também semeamos, nós vamos colher. Era o que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Né? Então, no momento dessa adversidade,
no momento dessa dificuldade, nas circunstâncias que eles estavam enfrentando, eles buscam a Deus. Eles clamam pelo socorro divino. Eles clamam pelo socorro divino. E nós vemos aqui, irmãos, também, diante desse quadro, essa situação que eles estavam vivendo, mesmo com toda a sua rebeldia, nós podemos observar a misericórdia de Deus e o socorro de Deus. A resposta de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele envia, ali um profeta, que diz assim: o Senhor lhe enviou um profeta que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Certo? Então Deus, através do profeta, ele mostra aqui, ele tenta mostrar para o pessoal aqui, relembrar que ele tinha tirado eles da terra do Egito, que é da casa da servidão, da escravidão. Então, Deus, ele está mostrando que o povo de Israel estava escravos, estavam ali sofrendo, oprimidos, mas Deus quem tirou, Deus quem os libertou, da casa da servidão e fez subir, esse pessoal, livrou ele também da mão dos egípcios, que os oprimia, e também fez eles possuir essa terra, que era uma promessa de Deus, e nós sabemos que essas promessas se cumprem. A resposta de Deus: Deus chama e escolhe Gideão, alguém que estava no trabalho. No versículo 11 nós podemos observar que aparece o anjo do Senhor, ali Gideão, ele estava trabalhando, a Bíblia fala aqui no lagar, ali escondido já com medo, para poder tirar algum sustento, quando vinham de vez em quando os midianitas e os amalequitas, e aqueles do Oriente, como nós falamos aqui, levavam toda a sua safra, todo o seu estoque que eles tinham, destruíam tudo, mas ele estava ali no trabalho. O que nós entendemos? Que Deus, irmãos, ele sempre está chamando alguém, ou chama alguém que é disposto a trabalhar. Então, Gideão, ele era um homem disposto a trabalhar, estava ali no lagar, malhando ali o trigo, e Deus ali, ele chama Gideão. Uma outra coisa interessante, vai ver que há uma recusa de Gideão em relação ao chamado de Deus, porque ele presenciava ali, via que era muita gente, mas Deus também garante a sua presença com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então entendemos que diante também das circunstâncias, da escassez, das circunstâncias, quando Deus ele vem, ele garante a sua presença, ou melhor, se Deus está conosco, isso nos mostra que seremos vencedores, superamos os obstáculos, como aconteceu aqui nessa história do povo de Israel. Então, Deus garante a sua presença, Deus está presente ali com Gideão, quando o anjo ali, ele mostra a presença de Deus com Gideão, para que ele possa vencer essa batalha, vencer os inimigos que estavam ali, oprimindo o seu povo. Uma outra coisa interessante, que Deus, além dele garantir a sua presença com Gideão, ele também garante a libertação de Israel da opressão e humilhação dos midianitas. No versículo 13 vai assim: respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? E ele diz aqui no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então ele faz alguns questionamentos, mas Senhor, né, nossos antepassados falaram das suas maravilhas, né, daquilo que o Senhor fez, né, daquilo que o Senhor, dos seus feitos, dado o Egito, ou melhor, eles tinham todo um histórico dos seus antepassados, daquilo que tinha acontecido, do Mar Vermelho, com certeza eles tinham conhecimento da história, eles tinham conhecimento no deserto, quando o povo ali passaram uma temporada, e Deus ali suprindo todas as suas necessidades, e Deus vai assim, olha, vai nesta força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviarei eu, né? Então Deus garante a libertação de Israel. Deus, irmãos, garante, né, a libertação da opressão, da humilhação que eles iam sofrendo ali, quando eles clamaram ao Senhor, quando eles buscaram realmente o Senhor. Como nós falamos aqui, tudo isso que estava acontecendo seria por causa da desobediência deste povo, né? Da insubmissão a Deus, do desvio, né, dos seus ensinamentos, da apostasia que eles estavam vivendo. Então, Deus, ele promete, ele garante, né? Ele garante tudo isso quando nós vimos aqui a resposta de Deus. Uma outra coisa interessante, que além de Deus ele garantir a Gideão, né, que eles seriam libertos de tudo isso que eles estavam passando, que eles estavam sofrendo, que eles estavam vivendo, né, Deus garante também a vitória sobre os seus inimigos. No versículo 16 ele diz assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Então, Deus, ele dá aqui a garantia ao povo de Israel, né, que eles seriam vitoriosos sobre os seus inimigos. Eles teriam a vitória, eles triunfariam contra os seus inimigos. Então, é interessante, se nós pudermos fazer uma aplicação, nós também, que somos cristãos, que somos servos de Deus, que enfrentamos muitas vezes batalhas, né? Deus também está conosco, Deus está com a igreja em Cristo Jesus, e muitas vezes temos realmente batalhas, né? Seja uma batalha no meio da sociedade, seja uma batalha no meio da família, seja uma batalha como nós estamos vivendo no meio desse problema de enfermidade que estamos enfrentando, né? Tudo isso, Deus ele nos concede, né, a vitória, né, que são inimigos. Nós temos também uma luta, como que o povo estava passando por essa luta, mas nós temos também uma garantia de vitória, porque Deus está conosco, Deus está no comando das nossas vidas, né? E nós podemos observar que Gideão ali, diante dessa proposta de Deus, ele tenta recusar, né? Mas Deus ali vai demonstrando cada vez mais que está no controle, né, de tudo isso, e ele ouve, né, a Deus, ele faz algumas provas ali de Deus, Deus ali mostra para ele que ele precisa, e se nós lermos, né, toda a história, podemos observar a grande vitória que eles têm ali, e vence os medianitas, que era um exército muito grande, apenas com 300 homens, né? Apenas com 300 homens. Por quê? Porque Deus estava batalhando, guerreando pelo povo de Israel. Deus estava no controle de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Então, vemos também a misericórdia de Deus sobre o seu povo, mesmo quando eles, muitas vezes, no caso que aconteceu aqui, tinham se afastado de Deus, dos seus ensinamentos, tinha de uma certa forma apostatado de tudo isso, mas quando eles clamaram a Deus, veio imediatamente, né,
a resposta de Deus e o socorro de Deus para a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso e para que o povo entendesse que Deus, ele é o único Deus que existe e que pode nos livrar e que é todo-poderoso. Queremos dar os avisos também da semana. Na quarta-feira nós temos nosso culto online, culto de oração, né, de doutrina da palavra de Deus. No domingo à tarde, às 3 horas, temos nossa escola bíblica dominical, a EBD, o Google Meet. E no domingo à noite, às 7 horas, também o nosso culto de pregação da palavra do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos os irmãos da Igreja Batista de Jerusalém, aqueles também que nos acompanharam. E que Deus também abençoe grande e poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar orando nesse momento e assim já finalizando este culto. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de poder transmitir a tua palavra, falar do teu amor, da tua graça, em nome de Cristo. Nós queremos também te agradecer pela oportunidade que você tem nos dado, Pai. Mesmo sem estarmos nos reunindo no templo, mas temos essa oportunidade que através das redes sociais, poder assim, Pai, cultuar o Senhor e chegar, Pai, a tua palavra a outras pessoas, mesmo distante, para ouvir a mesma. Continua nos abençoando, todos nós, Pai, que servimos ao Senhor, toda a tua igreja que está espalhada pelo mundo, Pai, tu conhece a cada um, tu conhece a cada necessidade, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor também todas as pessoas, Pai, que se encontram enfermas, com esse problema que estamos passando, pessoas que estão infectadas, Pai, que o Senhor também esteja abençoando a cada uma delas, os parentes, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que já perderam seus parentes, amigos. Sabemos que é um momento delicado, difícil, mas o Senhor é Deus e nada acontece sem a sua permissão. Por isso, Pai, esteja nos conduzindo, nos abençoando, nos fortalecendo no Senhor e para a glória do Senhor. Amém.